5 pessoas feridas e um morto. A matéria de Thaís Aureliano, esse acidente ele precisou contar com uma força-tarefa de resgate envolvendo o helicóptero Acauã, assim como diversas equipes, em razão da gravidade do acidente, em razão da maneira de como isso aconteceu na BR-101. O motorista do caminhão que vocês estão vendo, os veículos envolvidos são esses que vocês estão vendo, o caminhão, o carro de passeio. Thaís Aureliano vai contar os detalhes para a gente e em seguida eu já volto comentando, inclusive já pedindo a atenção de você que está em casa no trânsito quando for sair agora. Na tela, por gentileza. A primeira vítima do acidente de trânsito em Caaporã chegou no Hospital de Trauma de João Pessoa antes das 6 horas da noite desta terça-feira. Foi socorrida pela aeronave Acauã, da Secretaria de Segurança do Estado. As duas primeiras vítimas socorridas que estavam mais graves, a gente precisou fazer o desencarceramento, que foi justamente do carro que o caminhão colidiu primeiro, né? E uma delas foi socorrida por uma das nossas viaturas do Corpo de Bombeiros e a outra precisou ser socorrida pelo Acauã, pelo helicóptero das Forças de Segurança, né? Wellington Vilar Viana, de 63 anos, foi o caso mais grave entre os feridos. O coordenador do CICC entrou em contato comigo diretamente, falando que havia esse acidente no quilômetro 120 da BR-101, próximo da entrada de Caaporã. E ele falou que havia múltiplas vítimas e que havia vítimas encarceradas ainda no engavetamento. Então, de pronto, a gente acionou toda a tripulação e o mais rápido possível a gente conseguiu se deslocar até o local. A gente chegou em 12, 15 minutos. E fizemos a averiguação do local e constatamos que, de fato, existiam várias vítimas. O que mais necessitava desse apoio era a vítima que a gente trouxe para cá. A médica Morgan Delmondes estava vindo para João Pessoa após uma semana de folga, quando o acidente ocorreu. Residente como intensivista, se prontificou a ajudar e veio na aeronave. Porque esse paciente em especial, ele estava com sinais mais graves, né? Precisava de uma intervenção mais rápida. O SAMU ainda estava a caminho, tinha chegado uma das viaturas que haviam sido solicitadas, que ficou fazendo os atendimentos no local e só tinha um médico lá na ambulância do SAMU que precisava ficar com os demais. Daí eu me prontifiquei para vir na aeronave, já que eles precisavam de um médico para tripular. A gente inclusive conversou com o próprio motorista da carreta, ele relata que ele vinha na faixa da direita e para não colidir com o veículo que vinha na frente dele, ele puxou para a esquerda. E como estava vindo o fluxo, estava lento, que está tendo um desvio lá embaixo, que é um declive, aí ele saiu colidindo na faixa da esquerda em 4 veículos que vinham à frente dele e saiu engavetando todos eles. Não tem como a gente afirmar que faltou freio, eu acredito que como era um declive, ele vinha talvez em velocidade, o tacógrafo a gente verificou estava vencido, né? Então não tem como a gente verificar a velocidade exata que ele vinha percorrendo. Aos poucos, as demais vítimas chegaram para atendimento na unidade de saúde. Vandercleide Lucena Fernandes, de 59 anos, esposa de Wellington, deu entrada com um quadro clínico de menor gravidade que o marido. Patrícia Ildes da Paz, de 45 anos, socorrida em uma ambulância do SAMU. Agora, mais uma ambulância chegando aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa, desse acidente de Caaporã. Essa é a 4ª vítima que dá entrada aqui na unidade de saúde. Já vieram duas mulheres, um homem no estado mais grave, via Acauã, né, o transporte aéreo, e agora mais um homem dando entrada aqui nessa unidade de saúde. Acidente esse que movimentou aqui o Trauma de João Pessoa, já que teve múltiplas vítimas e óbito no local da ocorrência. Essa vítima foi identificada como Matheus Albuquerque Andrade, de 29 anos. Ele estava no alternativo conduzido por Reginaldo de Araújo de Oliveira, de 53 anos, que também levava Patrícia Ildes e José Ismael da Silva, de 41 anos, vítima mais leve desse acidente. Os dois últimos chegaram às 7 horas da noite. Para os profissionais de saúde, as vítimas informaram que um homem ficou ferido com um corte na cabeça, mas dispensou atendimento no local do acidente. Todos os envolvidos, né, eles falaram justamente sobre isso, né, sobre principalmente a falta de sinalização, né, aqui no local, que acabou fazendo com que o primeiro veículo desse uma parada brusca e causou esse acidente. Gente, como vocês estão vendo, primeiro lamentar a gravidade desse acidente. Isso aí poderia ser qualquer pessoa.
Ninguém escolhe se envolver em acidente, não há condições de você escolher se quer ou não participar de acidente, é uma surpresa da vida que não tem como controlar. E segundo, eu queria aqui mais uma vez, sei se vocês percebem, todas as vezes eu venho batendo e falando da omissão das empresas que realizam e que tocam obras no nosso estado. Existe uma coisa que é criminosa que está acontecendo aqui na Paraíba e em muitas obras. Por quê? As empresas ganham as licitações e começam a tocar as obras, que é para tapar o buraco, para aumentar mais a via, para corrigir ali alguma falha, até mesmo para tocar uma obra grande. Só que os caras não colocam sinalização. É inadmissível que isso aconteça. As empresas deveriam ser responsabilizadas pelos acidentes causados. Em muitos locais, em muitos trechos que estão em obras, você não tem a sinalização adequada. Não tem sinalização adequada. Você vai ali, eu presencio muito isso nessa Paraíba. Eu vejo obra sendo tocada, mas não tem sinalização. O que tem muitas vezes é um garrancho de pau, um pedaço de pau de madeira, né? Uma folha que os caras colocam para sinalizar. Empresa, quando está tocando obra, tem que sinalizar com muita antecedência. Ter cones sinalizando, ter homens sinalizando a depender da proporção da obra. Olha aqui, todos os envolvidos, segundo o delegado, todos os envolvidos relataram que o trecho está em obras e que falta sinalização. É mais um acidente grave que acontece na nossa Paraíba. Mais um acidente grave. Aqui em Cabedelo, desde o início daquelas obras, eu acredito que já morreram ali mais de 10 pessoas nesses acidentes na rodovia BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa. Operário já morreu trabalhando por irresponsabilidade de empresa. Pessoas morreram por falta de sinalização. E aí é mais um caso que a investigação inicial dá conta que é falta de sinalização. Até quando? 5 pessoas feridas, 3 homens e 2 mulheres. Uma pessoa morreu nessa tragédia. O meu querido Washington Luiz, ele está ao vivo, direto do Hospital de Trauma de João Pessoa, onde lá ele traz as atualizações deste caso. Washington, em que você pode colaborar conosco com informações em relação a esse grave acidente que a gente não queria começar o programa falando sobre ele? Tribuna Livre. É verdade, Bruno. Muito bom dia a você, muito bom dia a toda a nossa audiência. Me acosto aos seus comentários, até porque ontem estava previsto, inclusive nós trouxemos aqui neste programa uma entrevista com a Polícia Rodoviária Federal de que às 10 horas de ontem estaria sendo interditado o trecho para aquele desvio e depois foi adiado em função da Polícia Rodoviária ter percebido que a sinalização não estava a contento, ficando para a próxima sexta-feira. Então, você está corretíssimo nos seus comentários. Infelizmente, é o que acontece. Aqui no Hospital de Emergência e Trauma, as vítimas foram trazidas por equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. A primeira vítima, de 41 anos de idade, das iniciais JIDS, passou por procedimentos, foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. O paciente foi conduzido por ambulância do Corpo de Bombeiros, passou por procedimentos médicos de emergência após o período de observação, já recebeu alta hospitalar. Já a outra vítima, das iniciais RAO, de 53 anos de idade, também procedente da BR-101, o paciente foi conduzido por ambulância do Corpo de Bombeiros, passou por procedimentos e segue em observação da cirurgia geral. Mais uma vítima, das iniciais MAA, de 29 anos de idade, a vítima também procedente da BR-101, foi trazida pelo Corpo de Bombeiros, passou por procedimentos médicos e segue em observação através da cirurgia geral aqui do Hospital de Trauma. O quadro clínico é considerado regular. Também a vítima das iniciais PIP, de 45 anos de idade, também vítima deste acidente. A paciente foi conduzida por ambulância do Bombeiros, passou por procedimento, segue observação também através da equipe de cirurgia geral. O quadro é considerado regular. Já a outra vítima, das iniciais WVV, de 21 anos de idade, também está aqui em procedimento. Esse já é o caso que nós trouxemos aqui ainda há pouco. Essas vítimas que seguem em observação têm
por objetivo está em função dos ferimentos. Foram leves, o quadro considerado regular, mas que tem que estar sob observação, porque se trata de um impacto muito forte, Bruno, e aqui é aguardar um pouco mais. Graças a Deus, está sob controle, sob a responsabilidade de toda a equipe do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Lamentar, sobre todos os aspectos, esse acidente ocorrido ontem à tarde, lá na BR-101, nas proximidades entre Alhandra e Caaporã. É com você, Bruno. A qualquer momento nós voltamos a chamar mais uma vez ao vivo aqui no programa Tribuna Livre. Obrigado, Washington. Grande abraço a você. Nós ainda não temos, minha gente, a identificação da pessoa que morreu nesse acidente. Nós vamos ter a identificação no decorrer do programa. Nós temos só essas... Por que o Washington fala as iniciais? Porque é o que a gente recebe do Hospital de Trauma. A assessoria do hospital não passa o nome completo da vítima. Quando nós sabemos, quando chega ao nosso conhecimento, nós falamos realmente tudo o que aconteceu. É destacar, inclusive, aqui essa ação muito bacana. Teve uma médica aí no meio do percurso da matéria que fez uma ação muito bacana, né? Estava vindo do Pernambuco, passar uma semana de descanso aqui em João Pessoa e não esqueceu ali o seu gesto humano, que é o que eu acho que hoje falta em alguns profissionais, independente da área, é ter esse olhar humano. E ela teve um olhar muito sensível, muito humano, de poder ajudar a salvar a vida das pessoas envolvidas nesse acidente grave. Volto a dizer, até quando? Eu, inclusive, aqui queria sugerir ao Ministério Público Federal, né, ao Ministério Público Estadual também, ao Ministério Público do Trabalho, os 3 ramos do MP, o estadual, federal e municipal, para que o MP fizesse uma força-tarefa, notificando os órgãos públicos, governo federal, governo estadual e governo municipal, que são os 3 responsáveis por tocar obras por todo o Brasil, para que esses cobrassem das empresas responsabilidade quanto à questão de sinalização. E o MP deveria começar imediatamente a pedir à Justiça que multasse, que colocasse multa alta e que, se fosse até o caso, prendesse esses irresponsáveis que não sinalizam as obras que estão sendo tocadas na nossa Paraíba e no nosso Brasil. Não é só aqui na Paraíba, não. Teve um acidente envolvendo uns conterrâneos do meu sertão da Paraíba, do Vale do Piancó, aquele acidente ali na região próxima ao Ceará, com os jovens de Itaporanga, onde 3 jovens morreram. Foi falta de sinalização também. É claro que no acidente, nós que somos motoristas, nós erramos também. Há o erro humano, que é muito. Mas também tem que analisar os outros erros que estão no meio do percurso. E essa questão de sinalização é uma coisa horrível, que infelizmente acontece. Gente, daqui a